E no Rio Grande do Sul, o número de candidaturas impugnadas é menor do que a expectativa inicial do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos agora conversar com o chefe de gabinete da presidência do TRE, Rafael Morgental Soares. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marisa. Bom dia aos telespectadores. A que se deve esta redução, digamos, das expectativas, né? É que nós estamos com a ficha limpa agora. Justo. Então, os candidatos teriam que se adequar a alguns itens, né? Que, ao que parece, houve uma adequação maior do que se esperava. Justo. Nós, em função da aprovação da ficha limpa, trabalhávamos com a hipótese, e para isso estávamos preparados, de uma avalanche de impugnações e, portanto, recursos para o TRE julgar e, posteriormente, o TSE. Então, nós trabalhávamos com um cenário negativo, até para estarmos devidamente preparados. O que ocorreu? O número de candidaturas ele foi proporcional às eleições de 2008, assim como o número de impugnações. Então, não houve qualquer novidade. Só para situarmos um pouco em números, nós temos aproximadamente 30 mil candidatos, para ser mais exato, 28 mil. E dentro desse universo, em torno de 1.000 candidaturas foram obstaculizadas, foram impugnadas, ou então o Ministério Público Eleitoral ofertou um parecer ao juiz eleitoral recomendando que o candidato não fosse aprovado. Isso no Rio Grande do Sul? Isso no Rio Grande do Sul, trabalhamos com os dados daqui do estado. Nesse sentido, fizemos uma análise preliminar ontem, porque os dados ainda estão chegando, os juízes eleitorais ainda estão julgando os pedidos de registro, embora alguns já tenham concluído o seu trabalho muito antes do prazo, aliás. E chegamos à conclusão preliminar de que em torno de 100 casos podem envolver candidatos com uma mácula no seu histórico de acordo com a ficha limpa. Então, daquele cenário quase catastrófico que se esperava, não há uma confirmação. O grande número de casos de impugnação gira em torno de problemas de filiação partidária, analfabetismo, o candidato que não se desincompatibilizou no prazo legal, ou seja, não se desvinculou do serviço público no prazo que a lei determina. Então, são aqueles casos clássicos que nós já estamos acostumados a julgar. Que não tem nada a ver com ficha limpa. Nada a ver com ficha limpa. Bom, aí o telespectador pode se perguntar, então a lei da ficha limpa não pegou? Essa me parece uma análise um tanto equivocada. Nós temos que considerar o seguinte, e isso tem sido dito em manifestações oficiais pelo tribunal, aliás, é a leitura da nossa desembargadora vice-presidente e corregedora desembargadora Elaine Macedo, justamente porque a ficha limpa pegou é que esse número de impugnações é baixo. O que eu quero dizer com isso? Os partidos políticos e as coligações fizeram seu dever de casa, selecionaram os candidatos antes que o eleitor tivesse que fazer esse filtro, ou melhor, antes que a justiça tivesse que fazer esse filtro. Então, os partidos cuidaram de apresentar os candidatos apenas em condições reais de concorrer, ou seja, com a sua ficha limpa e íntegra. Esse número de 100 que eu referi, obviamente, ele pode diminuir na medida em que alguns pedidos que aparentemente são de ficha suja, depois vão se confirmar como candidatos com a ficha limpa. E agora, aproveitando a sua presença aqui, também sobre eleições, quem perdeu o título, ainda pode fazer cópia, ainda tem tempo de fazer uma segunda via? Sim. A segunda via do título eleitoral ela pode ser requerida até 10 dias antes do pleito, que é em 7 de outubro. E os cartórios eleitorais estão abertos e preparados para isso. Apenas um detalhe que é importante mencionar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o título de eleitor não é um documento indispensável e obrigatório para a votação. Se o eleitor portar um outro documento de identidade que comprove que ele é quem diz ser, ele vai ser habilitado a votar. Então, quem não tem o título eleitoral pode se dirigir ao cartório eleitoral ou então, não o desejando, portar um documento de identidade para votar no dia da eleição. Mas não pode ser qualquer documento, né? Tem que ser, não pode ser, tem que ser título de eleitor, esses oficiais. Sim, documentos oficiais, exatamente. Até certidão de nascimento, embora aí se gere sempre a dúvida, na medida em que não há foto, se o eleitor realmente é. E até por essas questões nós estamos investindo naquele projeto de identificação biométrica, que é uma atuação de longo prazo da Justiça Eleitoral para que todo mundo seja identificado pelas suas digitais. É um projeto que começou em 2008, aliás, nós tivemos uma ação pioneira em Canoas, exatamente, foi o primeiro município do Brasil a ter segundo turno, desses que tem mais de 200 mil eleitores, a fazer todo o recadastramento biométrico dos seus cidadãos. O que, aliás, vai poder ser novamente testado nessa oportunidade. Nós teremos mais de 200 mil eleitores em Canoas votando a partir da sua identificação com as digitais. Então, isso reduz
amplamente a possibilidade de fraudes que hoje em dia, no processo eleitoral, se resume a alguém votar por outra pessoa, na medida em que o restante, a contagem dos votos, é sabidamente bem feita. E esse registro já vai ser feito agora aqui em Porto Alegre? O TSE ainda está em estudos. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, como qualquer TRE, não tem autonomia plena para decidir, porque isso depende de verbas orçamentárias, então há uma negociação aí com o Congresso Nacional, com o próprio Poder Executivo, e aí quando as verbas estiverem destinadas, nós vamos partir então para a decisão de quais municípios serão revisados pela biometria. Rafael, para encerrar a nossa conversa hoje, aquele comprovante de voto que a gente recebe quando vai lá e coloca a nossa opção na urna, até por quanto tempo aquilo deve ser guardado? Aquele canhotinho. Aquele comprovante não tem uma utilidade, digamos, sozinho. Ele serve para demonstrar o cumprimento de uma obrigação. Mas, considerando que hoje é possível retirar a certidão de quitação eleitoral na internet e também no cartório eleitoral, passa a ser um documento de menor valor. Se o eleitor, por exemplo, perde, extravia ou esse documento é danificado, ele não vai ficar prejudicado. E essa comprovação de ter votado, ela é exigida para várias obrigações civis, nós sabemos. E por muito tempo esse comprovante foi a prova de que o eleitor cumpriu as suas obrigações. Então era um documento que deveria ser guardado a 7 chaves. Hoje a certidão de quitação eleitoral, ela supra essa necessidade. Então, se o sujeito não tem esse documento, ele não precisa se preocupar. Basta que ele retire uma certidão de quitação eleitoral, disponível na internet ou nos cartórios, como já dito. Muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Sempre à disposição. Bom dia. Bom dia.